A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Aqui quem vos salva é vosso irmão em Cristo, irmão Tiago Barbosa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu venho nesse momento deixar uma palavra que se encontra no livro de 1 Reis, aleluia, capítulo 22, a partir do verso 13, onde vem falando a respeito da profecia de Micaías. Micaías, homem temente a Deus, aleluia, homem que temia, aleluia, ao Senhor, guardava seus preceitos, guardava os preceitos do Senhor, os mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu venho aqui, meus irmãos, pela misericórdia do Senhor, aleluia, não porque eu mereço, porque eu sou miserável, meus irmãos. Eu não mereço nada, nós não merecemos nada, meus irmãos. Muitos têm que largar a soberba, aleluia, dizer que, aleluia, que Deus precisa dele às vezes. Deus não precisa de nada, Deus não precisa de ninguém, Deus é soberano, meus irmãos. Deus não precisa nem dos anjos, aleluia. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus pode todas as coisas. Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. E nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, meus irmãos, aleluia. Ai de nós se não fosse Deus em nossas vidas. O que seria de nós? Aleluia. O que seria dos incrédulos se não fosse também a misericórdia do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né, meus irmãos? Pois, meus irmãos, eu venho aqui a partir do verso 13, deixando essa palavra maravilhosa, que eu creio que vai falar com muita gente. Eu creio que vai falar com muita gente, assim também como falou comigo e como vai falar novamente. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a profecia de Micaías, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vem dizendo: o mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a peleja ou deixamos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza o que é a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: ouve, pois a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com o quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou: o que é mal contra ti? Então Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis:
Assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim. Disse mais: ouve isto, vós todos os povos. Aleluia. Poderoso Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja teu nome. Venho nesse momento, meu Deus, pedindo permissão para entrar na tua presença, pois o Senhor é soberano. Não é de qualquer forma que entramos na tua presença, Senhor. Temos que pedir autorização, pedir permissão, aleluia, nos prostrar diante de ti. Louvado seja teu nome. Oh, meu Pai, desce teu poder, dessa tua unção, meu Deus. Revela essa palavra, Senhor, para mim, para os teus ouvintes, Senhor, aleluia, que possa chegar, Pai, aleluia, que essa palavra possa chegar no coração, Pai, de cada um dos ouvintes, no meu coração também, Senhor. Assim como uma semente chega numa boa terra, Pai, aleluia, que ela é plantada, regada, e que vem ser uma árvore frutífera, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco tremendamente a partir da tua palavra, Senhor, através da tua palavra. Que eu seja um canal, Senhor, aleluia. Que o Senhor possa me usar nesta terra, Senhor, aleluia, para transmitir, Senhor, a tua palavra para os teus ouvintes, para o teu povo, Senhor. Aleluia, louvado seja teu nome. Oh, meu Pai querido, Pai amado, revela-nos, Senhor, a tua palavra, as tuas maravilhas, em nome de Jesus. Desde já eu te agradeço, eu louvo e adoro o teu nome, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, meus irmãos, aqui, né, o mensageiro que fora chamar a Micaías. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vemos, se voltarmos um pouco a palavra, aleluia, lá no capítulo verso 1, lá no verso 1, vem dizendo que 3 anos se passaram, né, sem haver guerra entre as Sírias e Israel. Porém, no terceiro ano ali, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel, né, que era Acabe. E o que acontece? Aleluia. No verso 3 vem dizendo: disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? O rei de Israel já falando ali: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois é, meus irmãos, ainda no verso 5 vem dizendo, né? Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Olha só, Josafá, né? Homem temente também a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Homem temente a Deus, ele falou logo para consultar, né, a palavra do Senhor, para consultar ao Senhor, para ver se era dele mesmo, se era do Senhor, para eles irem ou não. Então, o que acontece? O que acontece, meus irmãos? Se tiver um barulhinho a mais aí, é o culto aqui, o louvor aqui na igreja, que a igreja é colada aqui com a minha casa, parede com parede, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor vem dizendo no verso 6, né? Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens. Cerca de 400 homens, né, meus irmãos? E lhes disse: irei a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Aleluia. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que foram cerca de 400 homens. Aleluia. 400 profetas de Baal ali, que profetizaram pela mesma boca, pelas mesmas palavras: sobe a Ramote de Gileade, né? Dizendo que o Senhor a entregaria na mão do rei ali. E no verso 7 nós vemos aqui, meus irmãos, como Josafá eu vejo aqui, né, que Josafá era um homem temente a Deus. E ele ainda diz, né,
Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Nós vemos, meus irmãos, de certa forma ali Josafá, meus irmãos, nós vemos lá na frente, depois dessa história, nós vemos lá na frente que Josafá, ele foi um homem fiel, né? Ele foi um homem fiel e ele andou nos caminhos, né, de Asa, seu pai. Não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor, né? Era um homem temente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele quis consultar, né? Mas viu que tinha cerca de 400 homens ali, mas ele queria saber mais. Para ele estava faltando alguma coisa ali, meus irmãos. Para ele estava faltando alguma coisa ali. Só que no verso 8 vem dizendo, né? Respondeu o rei de Israel, né, a Josafá: há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor. Olha só, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá, disse Josafá. Não fale assim o rei. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, porque possa ser que algum dos irmãos esteja perguntando, por que ele não começou logo lá do verso 1, né? Não, meus irmãos, aqui é só para dar uma explicação aos irmãos aqui, né? Para o texto também não ficar tão longo, para o texto não vir a ficar tão longo também, né? E então, meus irmãos, nós vemos que Micaías, ele foi, mas antes dele ir, ele falou: só falarei o que o Senhor falar na minha boca. E é o que aconteceu. Tanto que nós vemos que no verso 18 vem dizendo: então o rei de Israel disse a Josafá, né? Acabe disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Por quê, meus irmãos? Acabe, ele não dava ouvido à voz do Senhor. Acabe não dava voz. Tá igual hoje em dia, meus irmãos. O povo está se desviando da verdade. É isso que o Espírito Santo está querendo falar. O povo está se desviando da verdade. As igrejas estão lotadas, meus irmãos. Aleluia. As igrejas estão lotadas. Mas o povo não está dando ouvido à voz do Senhor, não. Aleluia. Tá igual aí, muitos se enganando aí com profetas aí de Facebook, profeta de Instagram, muitos profetas de YouTube aí, dizendo: levanta a tua mão, que o Senhor vai te entregar a chave, levanta a tua mão, que o Senhor vai te entregar isso, e que essa semana ainda o Senhor vai te dar uma vitória, que daqui a 3 dias alguém vai te ligar, que daqui a pouco alguém vai ligar para pedir perdão. Esse povo não sabe o que fala, meus irmãos. Esse povo quer status, esse povo quer teu dinheiro, e muitos vão ali e ainda depositam na caixinha deles. Esses aí são os profetas de Baal, mexendo com o emocional, mexendo com a carne no povo. Mas o Senhor, aleluia, está levantando seus remanescentes. Não é para falar o que a carne quer escutar, não. É para falar o que a alma precisa ouvir. Aleluia. Doa a quem doer ou em quem doer. A verdade tem que ser dita. Ela dói. Mas ela liberta, meus irmãos. A verdade liberta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aí, quando é aleluia, quando se for uma live falando ali, pregando a verdade, exortação, poucos tem. Se tiver 30, 40, é muitos assistindo ali aquela live. Mas ali, quando é dos profetas ali de Baal ali, são não sei quantos mil assistindo e dando crédito, meus irmãos. Aleluia. Cego guiando rebanho de cego, tudo indo para o abismo, tudo morrendo, perecendo. Quantos milhares de almas não tem queimando, sendo atormentados no inferno nesse momento, porque deram ouvidos a esses, eu digo até assim,
a esses canalhas. Quantas e quantas não tem queimando no inferno porque deu ouvidos a esses profetas mentirosos. Ô profeta dos infernos, profeta do diabo, tu terás um grande encontro com o Senhor Jesus, mas não vai ser para tu ir para a glória não. Se tu não te arrepender dos teus pecados, tu não vai para a glória não. Para onde tu vai, ali tem fogo, tem enxofre. Te arrepende dos teus pecados, te arrepende, faz uma aliança verdadeira com o Senhor, vai pedir perdão ao povo que tu está enganando. Pede perdão, meu irmão, pede perdão, minha irmã. Eu não estou nem aí que se eu vou ser criticado ou não, eu estou aqui para pregar a verdade mesmo. Eu estou aqui para pregar a verdade. Doa a quem doer, doa em quem doer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Te arrepende. Nós vemos aqui, porque um homem não deu ouvidos à palavra do Senhor, foi morto. E o próprio diabo apresentou-se ali, quando o Senhor estava sentado no seu trono e todo o seu exército ao redor dele, lá no céu. E o espírito imundo apareceu ali, o espírito enganador, dizendo que seria espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Da mesma coisa está acontecendo hoje em dia, meus irmãos. Abra os olhos, abra o entendimento, meus irmãos. Abra o entendimento. Vocês acham que será quem que naquele grande dia vai dizer desse jeito assim: Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu curei, Senhor, em teu nome eu falei línguas, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. São esses, meus irmãos, são esses falsos profetas, esses que não dão ouvidos à voz do Senhor Jesus Cristo. São esses que ficam aí enganando o povo, só pedindo dinheiro. Meu irmão ou minha irmã, uma coisa eu vou dizer aqui agora: se tu tens necessidade de alguma coisa, não precisa tu estar pedindo nada a ninguém não. Se tu é servo verdadeiro de Deus, se tu é uma serva verdadeira de Deus, o Senhor vai tocar no coração de alguma pessoa para ela te ajudar. Não precisa tu estar pedindo não. O justo não mendiga o pão não. O Senhor supra a necessidade. Nós vemos ali os lírios, são tão bem vestidos, que no outro dia até ali o fogo queima tudo. Quanto mais a nós, que somos, aleluia, feituras do Senhor. Como ele disse: faça o homem a nossa semelhança. Você acha que o Senhor vai deixar faltar alguma coisa para ti? Para de estar pedindo dinheiro nas redes. Para de estar pedindo, isso não é do Senhor não. Isso não é de Deus não. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa de um que não deu ouvidos aqui, Acabe não deu ouvidos a Micaías. Que Micaías ali estava sendo um instrumento do Senhor. O Senhor estava falando pela boca de Micaías e Acabe não deu ouvidos. E nós vemos, meus irmãos, que ele foi à peleja. Ele saiu. No verso 29 vem dizendo: subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as duas vestes. Olha só, vou ler de novo o verso 30. Disse o rei de Israel a Josafá. Nós vemos, meus irmãos, que ele até ficou com certo medo aqui, pela palavra aqui a gente vê que ele ficou com certo medo, né? Da profecia ali de Micaías ali, Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Ou seja, ele estava se disfarçando de soldado e estava indo ali com o exército dele, meus irmãos, né? Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Foi lá, né, com o exército dele. Verso 31 diz, ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis
nem contra pequeno, nem contra grande. Olha só, meus irmãos, como a palavra é do Senhor mesmo. Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Olha só. Vendo os capitães dos carros Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. Confundiram ali, Josafá com o rei de Israel. Por quê? Porque o rei de Israel desceu e se disfarçou de soldado ali. Mas quando é do Senhor, meus irmãos, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Não tem para onde correr não, meus irmãos. Aí o que acontece? E a ele, certamente este é o rei de Israel, e a ele se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou, olha só, porém Josafá gritou. Josafá ficou lá tomando posição de rei, né? Enquanto Acabe se disfarçou de soldado e foi lá a peleja. Só que o que foi que aconteceu? O rei da Síria disse que não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande. Então disse que os capitães não fossem contra aquele soldado, contra aquele exército, mas fosse somente contra o rei, pensando que o rei que estava lá era Acabe. Só que quem estava era quem? Josafá. Ó. Então Josafá gritou, né? Na hora que eles correram. Aí, verso 33. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Olha só, deixaram de o perseguir. Então, olha só, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles deixaram de perseguir, né? Viram que não era que não era Acabe que estava ali. Então fizeram o quê? O que vem dizendo aqui no verso 34. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Tá vendo, meus irmãos, que não tem para onde correr? Micaías profetizou que se o rei fosse, ele não teria êxito. Ele já estava ali, vendo ali todo Israel disperso, como ovelhas que não tem pastor, né? E o que aconteceu? Ele ainda foi se disfarçar. Ele se disfarçou de soldado e foi ali no meio da multidão do exército. Um exército, meus irmãos, naquele tempo eram muitos homens, meus irmãos. Então o que aconteceu? Um homem, né, do exército do rei da Síria, o que foi que ele fez? O soldado ali, ele tesou o arco, puxou e atirou aleatoriamente. E onde foi que a flecha veio bater? Entre as juntas da armadura do rei Acabe. Olha só. Entre as juntas da armadura do rei Acabe. Agora na palavra não está dizendo se foi entre o peito, né? Se foi entre a costela. Mas foi entre as juntas. Não tem para onde correr, meus irmãos. Não tem para onde correr. Se o Senhor fala, quando é da boca do Senhor, não vai. O Senhor é misericordioso. Ele avisa antes. Ele avisa, não vai. Mas Satanás, por sua vez, ele é um espírito enganador. Ele diz: vai e triunfarás. Por quê? Porque Satanás quer ver tua derrota, meu irmão. Satanás quer ver tua derrota, minha irmã. Mas o Senhor manda te dizer: não vai, que eu não estou. O Senhor não está em tudo não, meus irmãos. Nós temos que prestar atenção o que é de Deus e o que não é. Muitos aí, nas igrejas aí, muitas igrejas lotadas e lotadas de gente. Quantas igrejas não tem pelo mundo todo, meus irmãos? Pelo mundo todo, são milhares e milhares e milhares de igrejas abertas no mundo todo. Milhares e milhares e milhares de igrejas lotadas de crente, que tem crente que está do lado de fora, que não tem espaço para ficar dentro das igrejas hoje em dia. Mas uma coisa eu digo, porque eu digo não, quem diz é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem dizendo: rogai ao Pai. Não, diz assim: grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Rogai ao Pai que mande mais trabalhadores. Se tantas igrejas que tem, tantas pessoas dizendo que são crentes, porque a palavra ainda vem falando aqui, grande é a seara, poucos são os trabalhadores. É porque nem todos que estão ali
tem o Espírito Santo. Nem todos que estão ali querem um compromisso verdadeiro com Deus, meus irmãos. Isso é a verdade. O povo só está ali, a maioria está dentro das igrejas hoje, querendo somente o que Deus pode dar e não pelo que Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos não estão nem aí para quando a alma descolar do corpo. Mas eu te digo, se preocupa, se preocupa, se preocupa, porque quando chegar esse dia aí, quando tua alma descolar do corpo, não haverá mais misericórdia. Se tu não estiver nos caminhos do Senhor, é lago de fogo. Eu não estou te julgando, é a palavra que fala. Eu não estou te julgando, é a palavra do Senhor que vem dizendo. Mas se tu estiver nos caminhos do Senhor, o teu galardão já está guardado. Tem uma coroa esperando por ti lá no céu. Então faz por onde, seja mais temente ao Senhor. Procura apresentar-te como um verdadeiro obreiro valoroso, que maneje bem a palavra, como diz a palavra do Senhor lá em Timóteo. Que maneje bem a palavra do Senhor, que não tem do que se envergonhar. Então temos que fazer isso, meus irmãos. Ser verdadeiros obreiros, ser verdadeiros servos do Senhor, não de lábios, mas de coração. Muitos aí enganando o povo, dizendo que Deus só quer o coração. É mentira de Satanás, meus irmãos. Deus não quer só teu coração, não. Se Ele manda que nós santifiquemos, aleluia, limpamos nosso espírito, alma e corpo, é que Ele quer nós por completo. E no dia da grande ressurreição, porque haverá a grande ressurreição, Deus não vai querer que nenhum membro de nós se perca, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós viemos cada dia mais orar, jejuar mais, meus irmãos. O fim está próximo. Quem engana, deixe de enganar. Quem mente, deixe de mentir, meu irmão. Deixa de mentir. Deus não se agrada de mentira, não. Se conserta diante do Senhor. A palavra do Senhor diz, aleluia, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Por Ele queria que fossem todos para o céu. Mas nem todos vão herdar essa graça, porque a porta é estreita. E a palavra do Senhor vem dizendo, estreita, porque a porta é estreita, doloroso é o caminho. E muitos tentaram passar por ela, mas poucos alcançaram. E ainda vai ser da mesma forma. Muitos procuram ir atrás de profeta dentro das igrejas, mas não lembram que a verdadeira profecia está na palavra, está na Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, é a boca do Senhor falando contigo. Mas o teu coração é tão duro, a tua soberba é tão grande, que às vezes tu não deixa que a palavra do Senhor penetre como uma boa semente, como uma semente em boa terra. Mas aqueles que estão me entendendo agora, tem muitos que estão me entendendo agora o que eu estou falando. Eu vou ser julgado por muitos, não estou nem aí. Todos os apóstolos, os profetas sofreram, e eu estou aqui para sofrer também por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Eu não adoro o Senhor de boca para fora, não. Ele sabe. Ele testifica em muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus que o que eu faço para Ele é de coração. Eu não estou aqui querendo glória para mim, não, meus irmãos. Eu sou um miserável pecador. Eu sou menor do que um grão de areia desses aí que tu pisa. Eu sou muito menor. Eu sou menos do que tu. Eu não estou falando isso aí, não é para o Senhor me exaltar, não, porque o Senhor diz, né, que os pequenos, os humilhados serão exaltados. Não é por isso, não, é porque eu não sou merecedor de nada, não, mesmo não, meus irmãos. Já era para me estar queimando no lago de fogo, mas é pela misericórdia do Senhor que eu estou aqui, sendo canal do Senhor para ti, nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, nessa madrugada. Eu não sei que horas está sendo aí, mas Deus sabe todas as coisas, meus irmãos. Faz uma aliança verdadeira com o Senhor. O Senhor não quer os homens dele andando de toda forma, não. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prestar atenção nas profecias. Vamos prestar atenção lá nas profecias, porque lá em 1 João mesmo, meus irmãos, nós vemos a palavra do Senhor dizendo,
Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 4, no verso 1: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Os profetas de Baal, meus irmãos, não era só ali não. No Antigo Testamento não, nós vemos aqui também, muitos falsos profetas, são os mesmos. O espírito do engano, o mesmo espírito que, aleluia, que entrou naqueles profetas ali, que foi mentira na boca daqueles profetas ali contra Acabe, são os que estão entrando hoje na boca daqueles que têm cauterizado suas próprias mentes, se desviando da verdade do Senhor. E a palavra de Deus vem dizendo aqui, verso 4 de 1 João, capítulo 4: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falando a parte do mundo, e o mundo os ouve. Então, meus irmãos, vocês que são de Deus, perseverem e preguem a verdade. Quando as lutas vierem, meus irmãos, dá glória a Deus, que o Senhor está vendo, a maior recompensa está no céu. Não teme ao homem que tira a vida não, que mata a carne não. Teme ao Senhor, que é capaz de matar a carne e ainda lançar a alma no inferno. A Ele sim tu tem que temer. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 6 vem dizendo aqui, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Está vendo, meus irmãos? Então temos que, aleluia, cada dia mais orar, jejuar, buscar a presença de Deus. Muitos estão parando de fazer isso aí, meus irmãos. Orar e jejuar. Porque só estão pensando nas coisas materiais. Nós vemos ali que os irmãos ali que sofreram a sã doutrina, os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, eles não eram gananciosos não. E Deus quer um povo da mesma forma, que não seja ganancioso, que se tiver R$1 de vida, 50 centavos para cada, se tiver 10, R$5 para cada, se tiver 100, R$50 para cada, conforme a necessidade. Não é estar dando dinheiro, não é termo de estar dando dinheiro, não é termo de estar sustentando pessoas, não, é ajudar ao próximo. Amor ao próximo é isso, meus irmãos. O que tu tiver, tu divide com quem não tem. Muitos dizem, eu não vou dizimar, não estou dizimando porque eu não tenho nem o que comer. Deus sabe todas as coisas, meus irmãos. Deus sabe da tua necessidade. Se tu não tem, tu não tem. Mas se tu tem, dá o que dá ao Senhor, que é do Senhor. Essa palavra também está falando comigo, meus irmãos. Demais, e eu dou glória a Deus, porque Deus é tremendo. Está falando muito comigo, meus irmãos. Eu sou o que mais erro. Eu estou aqui pregando essa palavra aqui para os irmãos aqui, mas é só pela misericórdia de Deus mesmo, meus irmãos. Eu não tenho de que estar me gloriando não. E a palavra de Deus diz, se quer se gloria na cruz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, meus irmãos, eu selo essas palavras para que não venha entrar nada da carne aqui nesse áudio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem tiver errado, você que tiver errado, meu irmão, você que tiver errado, minha irmã, na presença de Deus, se conserta. O fim já está próximo, já estamos vivendo o Apocalipse. Vocês estão vendo aí, cada dia mais se concretizando as coisas que estão escritas na palavra. Cada dia mais, meus irmãos. Então não vamos brincar de ser crente não. Muitos aí estão brincando de ser crente, mas o diabo, ele não brinca de ser diabo não. Que Deus possa ter a misericórdia na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, meu Deus. Eu venho mais uma vez entrando pedindo permissão para entrar na tua presença, meu Deus, para te pedir misericórdia, Pai, perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Somos miseráveis pecadores, Senhor, regenerado pela tua misericórdia que é infinita. Pai querido, Pai amado, nos cobre com tua bênção, Senhor. Coloca a tua mão, Pai, poderosa sobre nossas cabeças, Senhor. Nos ensina cada dia mais a amar nosso próximo, Senhor, dar ouvido à tua palavra, e não esses falsos mestres que estão por aí, Pai, ao mundo afora, pregando heresias, pregando libertinagem dentro da tua casa, Senhor. Oh, meu Pai, as pessoas sendo enganadas, tudo indo para o abismo. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, poderoso Espírito Santo. Oh, meu Pai querido, Pai amado,
protege nossa família, Pai. Tira todo o mal dessa casa, Senhor. Tira todo o mal, Pai, que houver, aleluia, que esteja rodeando esse ouvinte, essa pessoa, meu Deus. Arranca toda dor, meu Deus. Traz paz para o coração, Pai, dessa pessoa, desse ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus, lança por terra todo espírito de enfermidade, todo espírito de confusão, todo espírito de pombagira dos infernos vai caindo por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e que todo mal, toda enfermidade, todo caroço, todo mioma, todo mal agora, em nome de Jesus, todo espírito de depressão vai caindo por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito enganador vai caindo por terra, todo espírito de confusão vai caindo por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo mal sai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal sai, em nome de Jesus, sai e não volta mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.